E aí foi onde ela disse: Arques, seja bem-vindo a Grimaliou. Grimaliou era o nome do planeta que eu estava. E até então eu não tinha visto, né, o planeta de fora, porque eu fui transportado pelos quatro, né, direto para o alto daquela montanha de pedra, né, conforme eu já falei. Então, quando Haari Han me deu as boas-vindas e me falou o nome do seu planeta, ela também depois disse que o planeta é 2 vezes maior do que o nosso planeta Vênus. E ela disse para mim, e depois mais tarde ela me mostrou, que visto o planeta de fora, quando você está ali na atmosfera do planeta, por fora do planeta, né, orbitando o planeta, você consegue ver que o planeta ele é predominante na cor marrom, com cinza bem claro e um vermelho. E o vermelho, na verdade, é composto por toda a vegetação daquele planeta. A vegetação, as árvores, elas têm o tronco branco, porém a folhagem vermelha. O marrom é porque todo o complexo de cadeia montanhosa e rochosa, ele é marrom, são pedras marrons, né? E o cinza é o composto mineral que compõe a terra daquele planeta. A terra daquele planeta não é marrom, não é amarela, não é argilosa, né? Não é preta, como a diversidade de solo que temos aqui em Eleap. É cinza, mas é um cinza assim, como se fosse não propriamente o cinza pela palavra cinza, mas vamos lá. Sabe quando você já deve ter visto aí as cinzas de um fogão a lenha, né? Quando você queima madeira, não sobra aquela cinza. A cinza ela não é uma cinza cinza, ela é uma cinza prateada, né? Com alguns pigmentos pretos, né? Por consequência do resíduo de carvão. É mais ou menos daquele jeito, tá? Então depois ela me levou para fora do planeta, mas agora não vem ao caso isso. Mas ela me disse na apresentação quem ela era, por que eu estava ali, né? Então, quando ela se apresentou a mim, eu coloquei a minha mão direita, né, na altura do meu peito, baixei minha cabeça como sinal de gratidão por estar ali, e ela veio próximo a mim. A equivalência dela é 20 centímetros maior do que o umbral, né, de uma porta que você tem aí na sua casa, que geralmente a porta é 2,10, 2,20 de altura, né? Então ela veio, passou a mão no meu rosto, e eu senti a mão dela tão leve, tão macia, e ela foi passando a mão no meu rosto, ela foi, levantou com o dedo indicador o meu queixo, né? Eu lembro disso até hoje. Depois ela foi e bateu aqui no meu rosto esquerdo, me acariciando, né? E ela disse para mim assim: Arques, venha e veja tudo aquilo que me foi designada te mostrar. Na mesma hora, ela apontou o dedo para o céu, o dedo indicador da mão direita para o céu. Do dedo dela saiu uma luz muito forte. Aquela luz criou ao nosso redor uma esfera. A essência da luz se apagou, se dissipou, e nós estávamos flutuando dentro de uma esfera energética criada pela dimensionalidade dela, e ali fizemos, né, uma viagem panorâmica por toda a extensão rochosa que compõe 70% do planeta. Fomos voando, voando do longe, né, ao longe, eu vi um brilho muito forte. E o sol que tinha me recepcionado, que estava na minha frente, já estava mais 30 graus à direita de quem vê. E o que estava na minha retaguarda, ele já tinha se posto. E eu percebi que a luminosidade do planeta ela tinha caído um pouco, né? E foi aí que chegamos, né,
na capital chamada Vrapeper. Vrapeper, o nome da capital. É a única capital planetária, ou seja, no planeta todo, na extensão territorial composta por 70% de rochedo e 30% de terra, lembrando que lá não tem mar, não tem rio e nem lago. Lá não tem água na superfície do planeta. Não tem, tá? Mas aguarda aí que eu vou explicar para vocês como funciona lá, tá? Então, a capital, Vrapeper, quando eu cheguei, eu pude contemplar uma cidadela composta por torres flutuantes, ou seja, imagine grandes edifícios, porém não tendo a sua estrutura de fundação no solo. Abaixo do edifício tem um pedestal gigantesco. De baixo para cima desse pedestal você vê raios contínuos. Acima você vê uma plataforma. Acima da plataforma você vê aquelas torres gigantescas. É gigante mesmo. É colossal, tá? Colossal. Torres de mais de 700 andares, tá? 700 andares. E são torres todas quadradas, sabe? Aquele quadrado lindo, 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 feito de um mármore tão branco, tão branco. Eu vou definir como mármore porque é o mais próximo que pode ser aceito aí na sua mente que está me vendo, me ouvindo, né? Aquele mármore branco, mais branco, mas não é um mármore composto daquele material, né? Porque o rochedo ali, ele tem uma cor marrom, porém o centro do rochedo, quando ele é cortado e lapidado, tem o núcleo branco. E eles tiram aquela essência do núcleo branco, que seria o mesmo que você lapidar o granito, né? Ou o próprio mármore aqui no nosso planeta. E as construções são feitas desse tipo de mármore branco. Então, a largura, a profundidade, né, da extensão da parede, da metragem, né? Vou dar aqui um exemplo. Geralmente um lote aqui no Brasil, ele tem 12 metros de fundo, quer dizer, 12 metros de frente, 12 de fundo e 30 de fundura, né? Agora imagine um lote feito 30 de frente, 30 de fundura e 30 de, de espessura, né? No total. É dessa forma. A mesma metragem da frente é das laterais e do fundo, de todas as torres. Tem torres mais altas, torres mais baixas, torres minúsculas, mas essa que da qual eu me deparei de frente para ela, só a frente dela, que é a mesma proporção da sua lateral e do seu fundo, de frente, a metragem, só para você ter uma ideia, era de 2.500 metros, ou seja, 2,5 km só à frente. O fundo das laterais, a mesma metragem, com o fundo, né? As laterais iguais e o fundo igual, aquele quadrado perfeito, né? E aquela altura de vários andares. Só que quando você olha para a torre, você não vê janela, você não vê porta, você não vê nenhuma outra fissura, é aquela pedra inteiriça, parece que é um bloco inteiriço. Só que quando você entra de uma forma tão grandiosa, porque você acha que ali tem uma parede e não tem. Então, quando ela, né, a minha anfitriã, ela passou no que eu pensei que fosse a parede. Então, eu acompanhei ela e passei também. Quando eu olho para minha retaguarda,
eu vejo como se não existisse a parede. Você está entendendo? E aí nós subimos em alguns objetos, né, discoides, bem achatados. Basta você colocar os seus pés por cima dele, como já aconteceu também em outros planetas que eu fui. Ele calcula toda a geometria, né, do seu corpo. Ele cria automaticamente a energia que vai te segurar no momento que ele for voar com você acima nos andares. Então, quando eu cheguei no andar dela, né, de Raafrihan, eu vi que realmente era uma janela única, porque quem está dentro da torre e olha para fora vê tudo como se não existisse nada. Você só tem ali a certeza de onde você está pisando, mas as paredes ao redor, no ângulo de 360 graus, você vê tudo aberto. Mas quando você olha para cima, você vê que tem um teto. Quando você olha para baixo, você sabe que tem o piso. E esse piso é o teto do outro andar de baixo. Mas nas laterais é tudo aberto. Já quando você está fora e você olha para a torre, você vê que é um bloco único. Você não vê a transparência, né, dessas janelas. Então, a dissipação disso se dá por dois bastões. Um fica no eixo central, que eu vi, ele fica flutuando no eixo central do centro do que seria aí o andar. O outro, ele fica posicionado do lado direito de quem vê, a um ângulo de 20 graus para trás. E ele dissipa a matéria que compõe, né, aquela solidificação, aquele elemento sólido daquela rocha, né, que eu denominei como mármore. E aquela matéria, ela se dissipa de tal forma que as moléculas e os átomos compostos daquele mineral, eles se dissipam e permite você ter uma visibilidade para fora. Então, o cálculo da energia que compõe o seu corpo é somado àquele ambiente e a perspectiva da sua visão, ela vai ser calibrada para que você enxergue lá fora. Você está entendendo? Então, por isso que você vê tudo aberto. Mas se uma outra pessoa está ali e essa equiparação de energia não é feita, você vai sentir que está dentro de um bloco fechado, né? Espero que você tenha entendido isso. Então, depois que eu cheguei com ela na esfera, na praça central, de frente para essa grande torre, adentrei a essa grande torre e cheguei ao andar que ela queria que eu chegasse. Ela, com a perna esquerda, ela passou o pé para frente, para trás e deu uma leve virada para o lado esquerdo dela, e do chão saiu como se fosse 4 torres, se elevou a uma altura de 80 centímetros, e ali ela começou a se unir em várias outras torres até formar uma mesa. É a coisa mais linda de se ver. E ela disse assim: agora coloque a tua mão sobre a mesa. Eu coloquei minha mão esquerda, podia ser tanto a esquerda como a direita, mas eu coloquei a mão esquerda sobre a mesa e automaticamente do chão saiu 2 pequenas torres de 10 centímetros, amplificou para uma outra torre de 20 centímetros. Essa torre, ela se estendeu em uma plataforma e foi se transformando numa cadeira, com um encosto assim muito alto. Eu sentei e automaticamente a cadeira ela foi se ajustando, né? A minha medida, a minha largura e tudo mais. E ela fez a mesma coisa, ela colocou também a mão dela esquerda e automaticamente formou-se a cadeira dela. E ela ficou sentada de frente para mim. E ela falou comigo assim: Arques, filho de Eleape e herdeiro em Sírios, hoje o que eu irei te mostrar é para que tu leves com você para os seus dias, onde tu irá cumprir aquilo que foi estabelecido por tu mesmo. Então ela estava se referindo, né, à República, porque eles testemunhavam, né,
o quanto eu ficava chateado ali. Até mesmo o Alisson, né? Falava comigo assim, vai embora, não fica aqui não, você é bobo e tal. Mas ele não entendia, né? Que eu deveria cumprir ali os meus dias. E ela pediu que eu fechasse os olhos, eu fechei os olhos, e a mão dela, as duas mãos dela por cima da mesa, fez com que eu sentisse ela tocando as minhas mãos, que também estavam em cima da mesa, onde eu estava. De largura, a mesa que foi criada, ela tinha, 8 metros. Com certeza, se eles quiserem criar mesas maiores, pode. E eu fiquei num ponto e ela ficou no outro, né? A gente não ficou sentado assim, um do lado do outro. Ficou um de frente para o outro, a essa distância, né? De 8 metros, nessa mesa maravilhosa, toda lisa. Então, quando eu coloquei as minhas duas mãos por cima da mesa e ela tinha pedido que eu fizesse isso, a sensação era que a mão dela, que estava a 8 metros, estivesse tocando, a palma da minha mão, como você estender a sua mão e vir uma pessoa por baixo colocar a palma da mão dela sobre a sua mão, entendeu? E ali ela falou comigo assim: agora abra os teus olhos. Na hora que eu abri os meus olhos, eu não vi mais ela. Eu vi a metade da mesa onde eu estava. A outra metade parece que tinha se partido. Tanto que não ficou um, como é que eu vou dizer para vocês, uma perfilação reta de corte. Foi como se realmente alguém tivesse dado um soco no meio da mesa e ela tivesse quebrado, não por igual. E eu fiquei assim impressionado com aquilo, porque ela tinha desaparecido, eu estava ali vendo a mesa, só metade dela, quebrada, e eu olhei para minha retaguarda, estava tudo igual, olhei para fora, estava tudo igual, não tinha visto nenhuma nave, tá? Até então. Eu tentei me levantar da cadeira para tentar atravessar do outro lado para ver se não era criado um campo ali holográfico que trouxesse essa confusão na minha mente, mas não tinha sido. Eu tentei levantar, não consegui, parece que o magnetismo não permitia. E foi aí que eu vi um pedaço dessa mesa vir na minha direção. E quando eu toquei rápido com o meu dedo indicador, eu fiz aquele toque rápido, a pedra foi girando, 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 e foi onde ela estava. Ela girou, girou, girou no próprio eixo e voltou na minha direção lentamente, devagarzinho, entendeu? E eu fiz isso por umas 4 vezes. Depois, eu decidi segurar esse pedaço de pedra. Tinha vários outros pedaços ali que compunha, a mesa quando era inteira. Quando eu segurei, essa pedra brilhou muito na minha mão. Na hora que ela brilhou, eu pude ver a luz dela transpassar o meu braço. Eu enxerguei os meus ossos, eu enxerguei os nervos, eu enxerguei a minha pele, eu enxerguei o fluxo meu sanguíneo indo e vindo, E eu soltei aquela pedra. Quando eu soltei aquela pedra, ela começou a desfarinhar. Ela entrou em desfragmentação. E quando ela entrou em desfragmentação, a sua poeira, ela escreveu na mesa o nome Arx. E depois foi como se um vento que eu não senti tivesse batido no nome e o nome tivesse desaparecido. O que eu fiz? Eu mentalizei, eu relaxei, eu compreendi a mensagem e o entendimento fez com que eu enxergasse aquilo que ela, queria que eu pudesse ver, né? Então eu respirei fundo, fechei os meus olhos, pensei em tudo que tinha acontecido no dia 8, no dia 9, naquele dia que eu estava ali. Eu pensei no rosto de cada um deles, eu pensei no rosto dela, que nunca antes eu tinha visto, mas já estava a partir daquele momento
lá no alto dos rochedos, né, quando ela apareceu, já gravado na minha mente. Então, eu soltei a respiração lentamente, abri os meus olhos e eu me vi cometendo os erros que me levou a sentir ódio, tristeza e aborrecimento. Nesse momento, eu fiz uma nova tentativa de levantar da cadeira e pude me levantar dessa vez. Da primeira vez eu fiquei pregado nela, mas da segunda vez eu consegui levantar. Me levantei, andei um pouco para frente, passei e vi que não se tratava de nenhum holograma. Eu vi que o fragmento da metade da mesa para lá onde ela estava todo estilhaçado e estava espalhado, flutuando pela parte, né, desse andar. E eu tive uma ideia, eu falei, poxa, peraí, a mesa foi feita de forma uniforme. Ela pediu que eu fechasse os olhos, não ouvi barulho, mas quando eu abri os olhos, eu vi a metade da mesa para lá onde ela estava quebrada. Engraçado que eu não estou vendo a cadeira dela, foi o que eu pensei, né? Aí eu tive uma ideia de tentar pegar cada pedaço daquele de pedra que compunha a materialidade da mesa e encaixar, e foi o que eu fiz. Eu fui pegando pedaço por pedaço e fui encaixando como um quebra-cabeça. O interessante é que quando eu pegava cada pedaço dessa rocha e eu ia colocando, mas no momento que eu tocava, a minha memória ela projetava a um acontecimento do meu aborrecimento. E aquilo naquele momento me causava dificuldade de encaixar aquela pedra no lugar devido. Deu para você entender? Então eu peguei essa pedra, eu vou virar ela para a direita, dar mais um giro para a esquerda e vou encaixar ela. Mas por consequência da angústia de algo que eu tinha passado, eu não acertava de primeira e aí eu ficava nervoso. Aí eu respirava fundo, ia lá e colocava a pedra. E quando eu colocava, ela ficava magnetizada. Ela não se soltava. E eu fui pegando pedra por pedra, pedra por pedra. Não sei quanto tempo durou isso, mas eu peguei pedra por pedra e coloquei. E no centro da mesa faltava uma pedra, que era justamente aquela pedra primeira que veio na minha direção e que eu empurrei ela por 4 vezes. E na quinta vez eu segurei ela e ela brilhou na minha mão. E eu soltei e ela se desfragmentou e formou meu nome Arques. Então faltava só ela. E a mesa da metade que eu estava toda inteiriça e lisa, com o mais alto grau de polimento. Da metade para lá estava toda quebrada, porém as fissuras de rachado, porque eu tinha só encaixado, né? Então estava lá aquele desenho do trinco, né? Do trincamento, tudo certinho. E faltava a pedra do meio. E como que eu ia conseguir agora essa pedra se ela tinha se desfragmentado e tinha escrevido meu nome, se formado no meu nome, e um vento que eu não senti tinha dissipado ela como poeira. E aí, né? Eu relaxei novamente, coloquei em ordem, né, todos os ensinamentos que eu tinha recebido até 2015, até naquele momento. Eu lembrei do momento em que a Gnachete me chamou, eu lembrei do momento que ela olhou para mim. Eu lembrei do momento que eu olhei para minha retaguarda e vi Zamaniel. Eu lembrei do momento que eu olhei à direita, na esquerda, não, à direita de Zamaniel e vi Mereconoab. Lembrei quando Mereconoab olhou o que seria a minha esquerda e eu vi Aca, né? E ali eu tentei encontrar qual era a mensagem dos 4 que estava me passando antes de me transportar para o alto daquela montanha.
Eu lembrei daquele símbolo, código, que estava sendo escrito naquele lajedo para que ela transferisse a sua matéria para lá e fosse ao meu encontro. Eu comecei a pensar nos gestos, nas atitudes, nas palavras, e eu percebi que todos começaram a fazer referência a mim com o nome Arques, entendeu? E aí eu tive uma ideia de uma vez que eu vi o próprio Zamaniel dizer para mim assim: quando fizer o sigilo e o código, faça no ar. Não há necessidade de pintar ou escrever na matéria. E aí eu lembrei também quando uma vez a Gnachete me levou próximo de uma praia linda, de um planeta que ela mesma criou. Eu até contei isso nos meus áudios. E eu falei com ela assim: Gnachete, se eu correr, é lógico que a senhorita corre mais do que eu, porque a senhora é mais alta do que eu, né? Então, consequentemente, suas pernas são maiores. Mas eu quero correr lá na frente. E quando tinha faltando 1 metro para eu pegar aquela pedra lá, eu quero ver quem chega primeiro. Quer dizer, eu ia adiantar. Quando eu tivesse a 1 metro da pedra, ela ia estar aproximadamente quase 3 quilômetros de mim. Deu para vocês entenderem? E quando eu andava na orla daquela praia e olhava para trás, eu via ela em pé, né? E quando faltou 1 metro para me chegar, eu parei, olhei para ela e eu falei: olha, agora pode vir, vamos ver quem pega primeiro. Quando eu falei isso, deu aquele estrondo tão forte que o deslocamento de ar me arremessou a uma distância tão longe, mas eu fui arremessado em câmera lenta. Foi a coisa mais linda, foi uma das sensações mais gostosas que eu tive de todas elas. Sempre a gente tem uma sensação melhor, né? E aquelas que a gente guarda. Mas ela veio com tanta velocidade, a Gnachete veio com tanta velocidade, que quando ela passou por mim, o deslocamento de ar, ele me jogou longe. E para que eu não me machucasse, o tempo ele foi neutralizado. E eu lembro da sensação de quando eu falei: olha, pode vir agora, e ela se deslocou. Eu vi só um raio passando por mim assim em câmera lenta, e eu voando para trás em câmera lenta, e foi aí que ela pegou a pedra, parou o tempo, veio na minha direção, colocou a pedra na minha mão, e essa pedra estava escrito Arques. Olha para você ver que coisa doida, né? Quando eu olhei aquela pedra na minha mão, escrito Arques, e olhei pro olho dela, ela disse para mim assim, através do olhar dela: escreva. Aí eu voltei o meu pensamento olhando lá para o centro daquela mesa, e com meu dedo indicador da mão direita, eu escrevi no vago onde a pedra já não mais existia: Arques. Na hora que eu escrevi, o pó composto pela matéria daquela pedra, ele juntou do nada, veio escorrendo assim por cima da mesa, e ele montou o espaço total de onde a pedra estaria, e aquilo que era pó e tinha desfragmentado se solidificou. Olha que coisa linda. Eu precisei reviver as experiências que eu tive nas lembranças da minha mente para poder superar uma dificuldade que era de montar aquela mesa. Quando eu fiz isso, aquela rachadura da mesa, porque ela tinha se desfragmentado, obviamente se você vai colocar algo no lugar que foi quebrado, vai mostrar que está rachado, né? Ela se tornou inteiriça novamente. E aí eu olho aquele vulto, né, na minha, do lado do meu ombro direito, e eu vejo a minha anfitriã, né, Raafri Han, em pé, com aquele sorriso lindo, com aquele olho, né, amarelo, aquela pele lilás. E ela colocou a mão no meu ombro direito e disse assim: foi fácil? E aí eu despenquei no choro, né? E ela disse assim: essa mesa
é a sua vida. E por que que a metade dela eu quebrei? Porque é necessário que nos momentos ruins você se torne pó para poder você mesmo juntar os seus pedaços. E sabe por que o outro pedaço da mesa ficou inteiriço? O pedaço que não se quebrou significa a força que você tem. E o pedaço que se quebrou significa o que você deve passar e a sua eficiência em poder resolver cada pedaço quebrado da sua vida. Então é necessário tempo, esforço, dedicação para poder compreender que tudo que se faz e por onde todos nós um dia passamos, isso ela me disse, ela estava dizendo para mim, todos nós, eu, Arques, o nosso líder, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, os nossos antepassados, é o símbolo dessa mesa. Quando nós olhamos para a mesa, não vemos somente uma matéria ou um artefato utilitário. Nós enxergamos a nossa descendência, o nosso agora e o nosso amanhã. Então necessário foi que eu te mostrasse isso para que tu compreendesse que é necessário quebrar para se refazer. E quando a montagem é perfeita, tudo se encaixa no lugar correto. E aquela pedra que faltou, que é o teu nome, é quem realmente você é. Então, sem a pedra fundamental do seu eu, do seu querer, da sua força de vontade, a mesa estaria incompleta. E aquilo que é incompleto se desfaz novamente. E tu, Arques, novamente teria que juntar os pedaços. Então, o que é a tua morada para tu? O que é os teus problemas para tu que conhece todos nós olhando nos nossos olhos? O que são? O que é a dificuldade para tu, sabendo tu todas as coisas que nós, e principalmente aquela que será a tua mãe, te ensinou? Depois dessas palavras, eu, Carlos Henrique, nunca mais fui a mesma pessoa. Eu disse para vocês uma vez que, porque me foi perguntado, na verdade, né? No passado, as pessoas me perguntaram assim, Carlos, e essas pessoas que passaram por sua vida e falaram que gostava de você, falaram que ia fazer tudo por você, e depois virou as costas, o que você pensa? Eu não penso nada. Porque foi me dito que quando a minha espécie viesse me abandonar, jamais o planeta me abandonaria. E quando eu precisasse de uma palavra amiga, não era para me procurar entre os homens, mas era para me olhar para o céu e para dentro de mim, porque dali
ia vir o meu socorro. Então, montar aquela mesa foi aceitar o erro das pessoas, foi aceitar o mentiroso, foi aceitar o ladrão, foi aceitar o cretino, foi aceitar o charlatão, sabe? Porque sem mim, nenhuma experiência para mim seria agregada. Essa foi a pedra fundamental. Quem eu sou, o que eu passei antes e depois e por que eu estava ali. Então, quando eu tenho problemas na vida, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a experiência no sistema solar Haag-Berube, que, como eu falei, é um sistema solar trinitário. E ele fica, gente, a 4,7 bilhões de anos-luz daqui. Esse sistema é composto por 5 planetas e 2 luas artificiais. O nome da primeira lua é Gará, o nome da segunda lua é Mebar. O planeta principal é Griminalil, ou Griminalial, planeta esse que eu falei para vocês que é 2 vezes maior que Vênus. E como eu disse, a cor é cinza, marrom e vermelho. Então, poder estar, né, nesse planeta com essa anfitriã, para mim, não só aquele rochedo, mas ela é a minha pedra de grande valor. Minha pedra de grande valor. Então, os problemas do mundo, ele sempre vai existir. O lado seu é o lado mais forte das coisas, só que até então você não sabia. Até então você não sabia. Então a sua vida, ela é essa mesa. O lado que você está é o lado forte, só que você tem que descobrir a sua força. O outro lado da mesa é os problemas que você procura para você mesmo. É as questões mal resolvidas que você não tem coragem de enfrentar, não tem coragem de admitir, né? E aquela pedra principal é o seu próprio eu, é quem te determina, é quem você é. Eu disse, volto a dizer e direi quantas vezes for necessário. Você é um Deus, é uma deusa. O seu nome prevalece para unir quem realmente você é. Por isso que eu sempre disse para vocês, olha, valorize quem você é. Valorize o seu eu. Seja o Deus da sua vida. Quando você passar por alguma adversidade, você diga que o Deus que está em mim me livre desse mal. Que o Deus que está em mim me livre e me sustente nos momentos ruins, que você vai ver a magnitude do seu poder expandir de dentro para fora e você sim vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Porque o Deus que está em você, ele é a pedra fundamental
que vai resolver os seus problemas, porque aquela pedra que faltava lá na mesa, ela é o meu e o seu nome. Você não precisa saber o seu nome estelar. Um dia você vai saber. O seu nome estelar, ele tem o mesmo poder do que o seu nome dado por sua mãe ou seu pai, ou seus avós. Então valorize quem você é. Não fuja dos seus problemas. Enfrente ele de frente. Se você errou, peça desculpas. Mostre que realmente você é uma pessoa transformada. Não fica delegando responsabilidades dos problemas seus e dos problemas que acontecem no mundo para outras pessoas, não. Não fica. Encare os seus problemas de frente. Não tenha vergonha. Assuma os seus erros. Não se importe com a opinião do mundo. Faça parte e junte os pedaços da mesa que compõe a história com H maiúsculo da sua vida, porque só você sabe o que você passou. Ninguém mais precisa saber. E aqueles que foram testemunhas do que você passou, a sua vida também não interessa para eles. Não interessa. Foi igual eu disse, nunca, nenhum deles disse para mim assim: Arques, desce ao teu mundo e diga essas palavras. Nunca eles me pediram nada. Mas quando eles, que me observam 24 horas por dia, sabem que eu estou mal e que eu não consigo sair daquela situação porque me falta entendimento, conhecimento para poder sair, do céu, eles enviam os seus mensageiros. Quando não envia seus mensageiros, envia para mim o meio de transporte para ir até a eles. Quando não é pelo meio de transporte, eles simplesmente dizem: vem cá. E eu apareço em carne e osso na frente deles. E eles me levam, me transportam, me mandam para outros mundos, outros sistemas, não para ficar vendo montanhas, nem para ficar vendo a vegetação, nem a composição biológica daquele lugar, e muito menos quem são os moradores daquele lugar, mas para eu aprender com aquelas pessoas, com aquele ambiente, aquilo que é necessário que eu aprenda para que eu viva e para que eu cumpra tudo que foi estabelecido para que eu cumprisse em cima da lei Asto. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Então essa é a mensagem bem subliminar que eu quero compartilhar com cada um, seja aquele que me ouve e leva isso como uma história, ou seja, como aquele que me ouve e leva como uma história. As pessoas, elas tendem, né, em colocar dificuldade. Eu coloquei dificuldade na minha convivência com aquelas pessoas lá na República. Depois eu vi que eu poderia amenizar a situação. Foi fácil? Não foi. Não foi fácil. De 2015 para o dia 2 de dezembro de 2018, que foi o meu último dia lá, não foi fácil. Mas todas as vezes eu ia para o quarto ou eu ia para a área de lazer lá em cima, eu fechava os meus olhos, eu lembrava de Hiram, lembrava da mesa,
lembrava do ensinamento e das palavras que ela disse para mim e que são as mesmas que eu repeti para você aí. Então use essas palavras como ela não falando para mim, mas falando para você. Anote essas palavras. Quando vier um problema conjugal, um problema de desemprego, um problema de saúde, entenda que o milagre é você quem vai fazer. Não é eu, não é o fulano, não é o ciclano, é você. Então tente descobrir essa força. Faça essa força fundamental, que é o valor do seu nome, agregar os poderes do Deus, da deusa que você é. Faça isso. E você terá dias melhores em meio a tantas tempestades que cairá sobre esse planeta que nós não, pelo menos eu chamo de Eleab, porque esse é o seu nome. Porque sempre vi esses homens e mulheres do espaço referir a esse planeta aqui como sendo Eleab, lua de Tiamat. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Eu não quero vir aqui para ficar falando a roupa que eles usam, o tamanho deles, o planeta deles. Isso é desnecessário, porque mais cedo ou mais tarde, quando tudo estiver consumado nesse mundo, todos vocês irão ser testemunhas desses mesmos lugares que eu passei. Isso é certo, isso é fato, para que quando você estiver lá, no primeiro ou no segundo corpo de segundo plano, você vai lembrar de mim e vai falar: poxa, um dia eu vi o Carlos lá falar sobre isso e o meu sonho foi conhecer esse lugar e hoje eu estou aqui para testemunhar o que o Carlos falou. Talvez depois de 2036 nunca mais nós cruzamos o nosso caminho, nunca mais. Mas você vai a esses mundos levado por sua civilização respectiva, você vai. Em cada um dos mundos que eu visitei, para que você seja testemunha de tudo que eu falei foi verdade. Eu não preciso te provar nada agora, não preciso te provar nada agora. Eles e a sua civilização respectiva fará isso por mim. Mas se eu pudesse colocar cada um de vocês, ou o mundo inteiro dentro de uma nave interplanetária, e levar vocês a cada um desses mundos, nem que seja para vocês conhecer eles de fora e ver toda a magnitude da construção e dos amparos, né, dos equipamentos que existem também fora dos mundos, eu faria. Mas como eu sei que cada um terá a tua experiência e experiências essas que serão até maiores do que eu tive e irão também em lugares que eu também não fui e vocês irão, e só depois, quem sabe, eu poderei ir, isso me conforta e me dá a certeza de poder, em meio a tanto aborrecimento e chateação e desgosto, poder vir aqui e falar para você que você é um Deus, você é uma deusa, é você quem pode se curar, é você quem pode transformar a sua vida, é você quem pode dar solução para o seu problema. É você que precisa juntar as pedras da sua mesa e resolver as suas questões inacabadas. Fuja da mentira, fuja do falso testemunho em outrem, evite falar mal das pessoas, evite levantar falsos testemunhos das pessoas. Se alguém te aborrece, fique calado, coloque o travesseiro sobre a tua cabeça, coloque um pano dentro da tua boca, evite que o seu pensamento faça você cometer erros. Como eu sei que eu tenho um grupo de várias pessoas, de várias religiões no mundo, né, que me ouve, eu sei que a maioria tem aí sua crença, sua religião,
inclusive se encontra até em dúvida, né, em relação à sua religiosidade em vista da minha narrativa. Mas para os termos gerais bíblicos falando, como eu fui cristão, eu tenho o direito de poder mencionar aquilo que de fato aconteceu, né? Em uma passagem no Novo Testamento, isso é referência do que eu disse no início do áudio, que eu disse que eu falaria no final, existe uma passagem, eu não vou dizer o livro nem onde está, mas você pode usar as minhas palavras para pesquisar aí na própria internet. Lá fala assim: aquele que amontoa bondade sobre si é como um braseiro sobre a tua cabeça, porque no dia do julgamento, a tua bondade, ela ignora a tua falha. Essas são as palavras de Arnetoliel. Então, se você acumula bondade em si e presta um bom serviço a outrem, essa sua bondade acumulada é como um braseiro de fogo na tua cabeça. Então, quando você é julgado e você é achado em falta, a sua falta é amenizada pela bondade que você pratica. E ponto final. Tá? Ponto final. Para finalizar aqui, eu vou falar bem rápido. Eu escrevi aqui, tá? Para poder falar para quem gosta de ouvir. Deixa eu abrir a página aqui, gente. Ah, tá. Vamos lá. Eu vou falar de um modo bem grosseiro, tá? E se não der tempo, eu faço um outro pequeno áudio. Vamos lá. Para você que quer saber a pronúncia da escrita. O sistema solar é Ra Berube. Se escreve RAAGBERRUB. E como eu disse, é um sistema solar trinitário, né, que fica a 4,7 bilhões de anos-luz daqui. O sistema solar ele é composto por 5 planetas e 2 luas artificiais. O nome da primeira lua é Garra, G-A-R-A, acento no último A, Garra. Garra, sem o outro R, tá? Com um R só. O segundo é Mebar, é M-E-B-A-H-R, tá? O planeta principal é Grimalio, G-R-I-M-A-L-I-O-U, tá? Se o áudio for enviado, porque o WhatsApp ele costuma enviar o áudio quando é acima de 1h52, eu continuo no outro áudio, tá? A anfitriã, o nome dela é Raarian, é R-H-A-A-E-R-I-R, acento circunflexo no A, quer dizer, tio, né? Desculpa, tio no A e N de navio no final mudo, tá bom? A capital do planeta é Vrapeper, que é V-R-H-A-P-E-P-E-R, tá bom? O líder planetário é Hebert, é R-E-B-B-E-R-T-H no final. E só para finalizar aqui, a história dessa civilização e o ápice da evolução deles, eu vou dizer num próximo áudio, que talvez eu faça amanhã no domingo. Mas a raça invasora é uma raça conhecida como os Zurrarepianos. E a raça salvadora dessa civilização que eu acabei de dizer para vocês se chama Mufririanos de Aldebaran. Então, num próximo áudio, eu conto como foi a história da libertação e da escravização dessa civilização, onde a sua